na véspera da final contra o Santos, eu fui acompanhar o treino, eu vi onde essas meninas treinavam, a forma que elas treinavam, a precariedade do trabalho delas, eu falava, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fiz esse livro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Eu sou Matheus Camargo, esse é o programa Com a Palavra e hoje eu entrevisto o jornalista Carlos Petrocilo, que está com um livro novo na área, o Meninas, o Sonho de Bola. Petrocilo, muito obrigado pela tua presença. Vamos falar de futebol feminino, é isso? Sim, eu que agradeço o convite. O futebol feminino, assim, se for falar em termos de esporte hoje na cidade, é a única coisa que... É o que está mandando na cidade. É o que sobrevive às vezes, né? Como é que foi? Primeira, a gente vive no país do futebol, né? Sim. Pelo menos até agora. Sim. E por que o futebol feminino é tão talvez relegado, tão invisível? Por mais que hoje em dia se fale tanto, o que acontece, Petrocilo? Matheus, é uma das coisas que eu mais, quando eu fiz esse livro, foi o que me motivou. E foi uma coisa que eu descobri, que o futebol feminino na ditadura militar, desde o Vargas, ele era proibido. Proibido? Ele era proibido, era por lei, a mulher ela tinha finalidade de ser mãe, a mulher tinha finalidade de maternidade. Não podia jogar bola porque era um esporte de muito contato e aquilo. E era engraçado, até no livro tem uma carta assim de um cidadão comum que escreve que o futebol atrapalharia a mulher nisso, naquilo, o futebol ofenderia o organismo da mulher. Feminino. E aquilo, cara, passou por médicos, passou por aquela... Mas isso foi proibido por lei mesmo, por lei. E durou quanto isso aí, mais ou menos, Petrocilo? Até 79, se eu não me engano, mulher tá no livro. Não podia jogar bola. A primeira convocação de uma seleção brasileira de futebol feminino foi em 88. Então, assim, nós somos o país do futebol, mas o futebol feminino, para você, o futebol feminino no Brasil... Ele começou no final dos anos 80. No final dos anos 80. Assim, mas muito... Está completando 30 anos agora, né? Eu acho que agora que está existindo. Não é? Talvez esses 30 anos... E esse bom, o Petro, porque foi também um golaço, né? Do nada, elas mostraram em todas as esferas serviço, mostraram trabalho e criou-se uma empatia. De onde é que veio isso? Foi talvez porque os meninos estão jogando um pouco diferente? Porque elas são... a gente não pode até falar elas são demais, cara. Elas treinam em campos onde elas conseguem, elas lutam. A Doroteia e o Chicão têm muita participação nisso. A Doroteia sabe buscar jogadoras. No livro fala, quando começou, por exemplo, tinha mulheres que queriam lá no Nordeste vir para São Paulo. Entendi. Eu jogo futebol e tal. Ligava, ficavam sabendo que aqui tinha. Morava na casa da Doroteia, até entrevistei uma das filhas dela. Ela falou assim, chegou uma época que meu quarto já não era mais meu quarto, eu já perdi minha casa. A Doroteia é a presidente do time, é a que fundou, né? A Doroteia e o Chicão fundaram um time em 96, né? Por causa que uma das filhas sempre quis jogar futebol, a Darlene que foi pra seleção. Perfeito. Tal. E aí, tinham poucas equipes. E as meninas que queriam jogar, lá tem um time. Aí procuravam, por exemplo, procurava a Doroteia. Tem um time aí e tal. Traz para fazer um teste. Aí ia ficar onde essas meninas? Na casa da Doroteia. Foi buscando, foi tendo um olhar assim, essa aqui tem talento, essa aqui não tem. E até hoje ela faz isso. Tanto é que ela monta times muito mais baratos que um Santos. Entendi. E consegue ser campeão paulista contra o Santos, ganhando na Vila Belmiro, igual foi há 15 dias. Entendi. E o que tem aqui no livro? São essa trajetória. Quais meninas que estão aqui? Você pincela do Brasil e chega em Rio Preto, só de Rio Preto? Como é que... No primeiro capítulo a gente fala sobre o futebol feminino, uma modalidade que, apesar de ser o país do futebol, contextualiza por essa questão não da censura, mas da proibição, na época da ditadura e tal. Aí no segundo capítulo a gente já fala sobre a fundação, aí a partir disso, aonde chegou esse time.
Aí a gente conta sobre a Marta, 5 vezes melhor do mundo, jogou aqui, a gente traz umas coisas legais dela, pelo fato dela ter ficado aqui 1 ano e tal. Que bacana. E aí a gente fala também da Darlene, que foi ela que motivou, não que motivou, mas ela que meio que forçou, entre aspas, Sim. assim, os pais a ir atrás desse time. E ela até brigava na rua porque ela queria jogar futebol, mas como se diz, os moleques não deixavam assim e tal. Qual que é a porta de entrada, ô Petrô, de uma jogadora de futebol? Como é que ela começa? Porque ela deve ser muito difícil para uma menina que gosta de jogar futebol entrar num time de meninos, né? Aí que começa essa questão do preconceito. Elas não têm onde começar. Hoje elas têm que começar onde? Jogando com os homens. Então Perfeito. Elas vão... Assim, só que a Jéssica me fala uma coisa legal, a Jéssica que é capitã desse time, que é assim, o preconceito é maior das mulheres. Porque quando ela começou a jogar com os homens, ela era meio que querida no time. Entendi. E os homens protegiam ela. Só que as amigas dela, lá em Acanga, uma cidadezinha... Vinham com ressalva. Falaram assim, ela joga futebol. Sei. Entendeu? Aí o preconceito bate muito nessa hora também, né? E é de quem está de fora, às vezes não é nem de quem está de dentro do time, né? Sim. E com relação ao público, quem hoje em dia que assiste o futebol feminino, quem que acompanha? São mais mulheres ou os homens são maioria também? Eu acho que é uma mescla aí. Sim. O Marco Aurélio Cunha, que é o diretor hoje da CBF para futebol feminino, Perfeito. Eu entrevistei ele fala que ele acredita que vai chegar uma época assim, que, por exemplo, de domingo, a gente ia ao campo para ver, por exemplo, de domingo a mulher ou a filha ia ao campo para ver o pai jogar. Ele acha que ainda vai ter uma reversão. Você vai no campo ver sua filha ou sua namorada? Ou sua namorada, ou tal. Sua mãe? Por exemplo, na final contra o Santos, eu achei muito interessante isso. Tinha umas meninas de Santos que são da região aqui, que jogam no Santos, mas são da região, que tinha lá, tipo de Catanduva, veio a família toda, o namorado veio, buscou de carro e tal. Eu acho que é um público ainda muito... Está se formando, Está se formando. Né? E aí você falou são 4 capítulos. Nesse primeiro você contextualiza, no segundo você faz a origem do time e depois você vai para as jogadoras, para esses grandes nomes que você falou. Aí eu falo, por exemplo, da Jéssica. A Jéssica ela é uma menina fundamental. Ela, dentro de campo, ela é, como se diz, ela é a capitã do time. Ela que é meio que a voz dentro de campo. Sei. E fora de campo, ela ajuda a Doroteia em muitos aspectos. Ela já foi brigar na CBF com a Doroteia, tipo, por vaga em brasileiro. E o trabalho que ela faz um trabalho independente do time de formação de jogadoras. Ela tem a escolinha lá no campo do Secap, a prefeitura que cede o campo, ela recebe lá um auxílio atleta por isso e ela atende aí de 35 a 50 meninas. E isso, cara, você vai lá, você vê que as meninas, assim, elas meio que tem ela como referência. Perfeito. E ela conversa muito. Antes do treino, ela começa a conversar sobre como foi a semana com essas meninas. Então, independentemente do futebol, eu acho que ela faz isso. Educacional ali Sim, educacional, parceira. E ela já me contou histórias, assim, de ter menina que a mãe falou assim, minha filha não vai jogar bola, não, minha filha não vai ser mulher macho, Isso, não. entendi. Só que aí depois, Petrocila, a mãe vem aqui, minha filha engravidou, minha filha tá nas drogas. Sim. E já aconteceu isso, sabe? Eu me arrependo de ter feito isso. Podia ter deixado, né? Podia ter deixado. Porque o esporte... Ele não tem gênero, ele só tem saúde, ele só tem esse... Te tirar de qualquer caminho errado, né? Sim, te tirar de qualquer caminho errado, novas amizades, né? Entendi. E aí, hoje o time, como é que ele vai? Vai muito bem, obrigado, em termos de patrocínio? Como é que ele está? O nosso... Dá para se segurar, ainda mais agora que está com esse cartão de visita, essa grande conquista. Como é que eles estão, Petrocilo? Eles estão em apuros, porque de patrocínio eles dependem exclusivamente do auxílio atleta. Perfeito. É o que paga o salário. Entendi. Né? Eles têm medo de perder esse auxílio. Perfeito. Patrocínio eles têm, por exemplo, e é muito legal isso, porque no começo até a Doroteia me falava
que eles iam pedindo no comércio da cidade, eu quero um patrocínio para a gente viajar para tal lugar, para tal lugar. E eles têm, por exemplo, hoje uma padaria lá, padaria no bairro Belo Horizonte, que tipo, garante o pão, garante... Mas é aquele patrocínio... pingado, né? Pingado. Aí eles têm, não sei se eu posso falar, as empresas claro aqui... que sim, quem ajuda, sim, eles têm a Poti, a Codilar, a as Rio grandes Mauá, empresas. As grandes empresas. E a folha salarial é o auxílio atleta, né? Entendi. É o que... Mas muita vontade de vencer, de ganhar. Tem muita garra, né? Você vê, Matheus, a folha salarial dessas meninas, ela chega... Quer dizer, o maior salário deve ser 2 mil, 4 mil. O Santos, cara, eles pagam 100 mil a folha salarial do Santos. Ela é... Eu já fiz essas contas, tem no livro. O Santos paga 100 mil só de salário. Só de salário. E aqui aqui o maior salário aqui é 4 mil, 2 mil. E o preconceito com relação ao salário? Aí você vai dar risada, né? Da mulher para o homem, não vamos nem falar aqui, deve ser muito mais barato. Né? Você tem mais ou menos de noção? Por exemplo, numa categoria de base hoje do futebol masculino, qualquer jogador, como se diz, qualquer promessa, ele ganha 10 mil reais. Ele começa com 10 mil. Isso é por baixo. Aí você pega uma menina dessa que ganha 2 mil. 2 mil. Aí elas foram campeãs paulista, campeãs brasileiras e tal. E é o que é uma das coisas que, por exemplo, tem no Rio Grande do Sul, tem uma professora da Universidade do Rio Grande do Sul, que ela criou um grupo sobre esportes entre as mulheres. E a luta dela, e acho que o que ela fala, acho que tem razão. A principal dificuldade hoje já não é mais o preconceito, é você profissionalizar esse esporte. Entendi. É você fazer essa mulher assim, você tem capacidade para jogar futebol, você vai jogar futebol. Você vai viver disso. Porque tem muitas que jogam 3 meses aqui, aí depois vai trabalhar ali. Sim, acaba não se dedicando como mereceria. Sim. Só que hoje os grandes clubes eles estão revertendo isso. O Rio Preto já reverteu isso porque o auxílio atleta ele é anual. Os grandes clubes hoje estão revertendo isso e vão muito mais, porque a partir de 2009 a Conmebol, que regulamenta o futebol na América do Sul, ela exige que todos os clubes que vão para Libertadores, que é como se diz assim, todo time ele entra numa competição hoje no Campeonato Brasileiro buscando isso, para ser campeão brasileiro ou ir para Libertadores, né? Se você, por exemplo, o Corinthians, a partir de 2019, ele pode ser campeão brasileiro. Se ele não tiver um futebol feminino em atividade, disputando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, revelando jogadores, pagando tudo isso, aquilo, ele tem que apresentar certidões e tudo, ele não vai. Não vai. Então, é uma das coisas assim que meio que dá esperança dessa modalidade alavancar no país. Ao mesmo tempo, é uma das coisas que eu como um cidadão riopretense e fã do trabalho dessas meninas, eu tenho medo. Porque, por exemplo, se esse time investir, se um Corinthians investir como o Santos investe, o que é 100 mil para o Santos? Eu entrevistei o presidente do Santos por livro, ele falou que é 1% da arrecadação do Santos. Não é nada, Quer dizer, o que é 100 mil para o Rio Preto? A gente vai ficar muito desigual. Muito para trás, né? Muito para trás, muito desigual. Aí nós vamos precisar muito mais ainda do poder da Doroteia de buscar jogadores, de garimpar tudo. Talvez não seja... complicado, né? Ou talvez, sendo otimista, seja uma luz, né? Quem sabe o Rio Preto possa ser um clube formador. Perfeito. Porque o Corinthians ele vai começar assim, a partir de manhã. Ele não formou jogadora. Onde ele vai buscar? No Rio Preto. No Rio Preto. O Santos não, porque o Santos é meio que referência no futebol feminino. O São Paulo, o Palmeiras. Pode ser um grande celeiro aqui, né? Sim. O Petrocínio, eu vou fazer um breve intervalo, eu volto na sequência. A gente está falando hoje sobre futebol feminino. O Petrocínio escreveu um belíssimo livro sobre o Rio Preto, de futebol feminino, Meninas, o Sonho de Bola. Não saia daí, a gente volta já já. O vírus
Zika pode ser transmitido sexualmente? Eu gostaria de reafirmar a importância, né, do combate ao mosquito, a importância das mulheres, dos homens, né, adolescentes, se preocuparem, né, no sentido de um cuidado nos preservativos, né, tendo em vista que a gente também identificou a transmissão sexual, então não perder de vista, né, o cuidado que a gente chama de proteção, dupla proteção, né, que é a camisinha, o preservativo e algum método anticoncepcional de longa duração, né, ou que seja ele hormonal ou não hormonal. E de volta com a palavra, hoje entrevistando o jornalista Carlos Petrocílio, que está lançando o livro Meninas, o Sonho de Bola, que fala sobre futebol feminino e preferencialmente sobre o Rio Preto, o time de futebol feminino do Rio Preto. Ô Petrocílio, a gente falou no bloco anterior sobre os salários e do ponto de vista de carreira, uma mulher jogadora, ela atinge o auge em que idade, mais ou menos, e ela tem que se aposentar mais cedo, tem que sair do campo mais cedo, ou ela aguenta mais? Como é que é isso o impacto no corpo feminino? A partir da Jéssica. A Jéssica, ela atingiu o auge na minha opinião, com 28 anos. Perfeito. 30 anos. Hoje ela tem 35 anos, ela é a capitã do time, mas ela cansa fisicamente. Só que ela não larga o osso. Entendi, entendi. O futebol masculino, o homem, ele atinge a carreira, assim, ele tem... Não tem estudo, mas é uma média, com 28 anos. Achismo, com 28 anos. Se você fizer uma pesquisa assim, no futebol do Brasil, os jogadores brasileiros que ganharam Copa, que foram eleitos melhores, a idade deles eram 28 anos. Claro que tem esses fenômenos aí, igual o Ronaldo, esses caras Neymar com 17, 19, ondas, né? 20 anos, que o cara já ganhou quase que tudo na vida. Ele vai falar para você muito obrigado e não quero, né? Com 28 ele já está pensando em outra coisa, né? A mulher, ela ainda, assim, a gente não tem uma percepção de quando ela atinge, só que tem uma coisa que é fundamental, né? Você tem que procurar que essa mulher também, às vezes ela quer ser mãe, né? Quer ser mãe. E aí se você vê no tênis, por exemplo, só que é coisa assim, entre ser mãe e voltar é 2 anos. Não tem como já voltar logo em seguida, né? Então, aí você fala, quer dizer, se a mulher fala, eu vou jogar futebol e tal, eu vou parar com 34 que eu quero ser mãe. Ou então não vai conseguir voltar, às vezes, né? Não volta. E com relação, ô Petro, visualmente, você que é um apaixonado por futebol, que tipo de futebol que elas jogam? Se parece com o futebol masculino? Se parece com que tipo de futebol que se joga no Brasil? Tem como fazer uma comparação ou não? Cara, eu entrevistei um professor aí, o Anderson Gurgel, tal, até eu sou muito grato a ele e tal. Ele é especialista em marketing esportivo, ele foi meu professor em São Paulo e ele já fez livros sobre isso das Olimpíadas e tal. Ele me falou uma coisa que depois eu passei a perceber. Ele falou, por mais que o futebol feminino, para a maioria, possa ser desinteressante, e de fato porque o estádio é vazio, começa a perceber como essas meninas jogam. Elas lembram, às vezes, a seleção do Brasil dos anos 70. Assim, aquela forma de, além da vontade, assim, elas não é físico. O futebol hoje masculino ele é muito físico. Ele é muito correria, ele é muito rápido, né? Muito rápido. Essas meninas não, elas são mais cadenciadas, tem mais o toque, tem mais, entendeu? Lembra aquele futebol raiz do Brasil, que é um futebol que hoje todo mundo procura, né? O Brasil só esqueceu agora por causa do Tite, mas na hora que levar um pau na Copa do Mundo, aí vai, mas em 70 o Brasil jogava com Pelé, Rivelino. Isso.
E assim, e aí ele falou, e é uma coisa, cara, além disso tem o charme da mulher, porque Perfeito. é inegável, né? Claro, Elas com têm certeza. E aí eu comecei a observar isso, Matheus. É verdade, cara. É uma coisa mais assim, mais cadenciada. Parece que às vezes é mais pensada, mais carinhosa, sabe? Entendi. Acho que é meio que às vezes Nelson Rodrigues Sei. é meio que apaixonado. Por exemplo, a mulher toca bola ali com mais Mais carinho, com mais intenção, com mais Isso. intenção. Ô Petrocilo, a gente está cometendo uma gafe muito grande, que a gente não está falando do Guilherme Baff, que o livro, que além do texto do Petrocilo, que eu conheço, que já fui editor dele em algumas vezes lá no Diário da Região, um texto belíssimo, tem fotos do Guilherme Baff recheando aqui com várias. O Marcão está posicionado aqui. Vamos mostrar, Marcão? Ó, vou mostrar primeiro a capa do livro. Pro pessoal. Esse livro, quem quiser esse livro, como é que tá a distribuição dele? Ainda tem nas bibliotecas? Como é que faz? Foi o lançamento no Rio Preto Sim. Shopping, né? Vai ter no Mercado Municipal. Sim. E aí esse livro... Quem não conseguir o lançamento, Procura no Facebook. Tem a página Meninas do Sonho de Bola, manda uma mensagem inbox lá, já teve quem fez isso. Sim. E nós enviamos, a gente combina de pegar o livro em algum lugar com o maior prazer. Assim. Perfeito. Então são belas fotos do Guilherme, que está de parceiro com o autor aqui do livro. Guilherme Não foi Baff. uma gafe, Matheus. Foi até assim, como se diz, uma tática da minha parte para não chorar, né? Exatamente. Porque se começar a falar do Guilherme Baff, acho que eu começo a chorar. Então. Um amigo comum nosso que fez as belas fotos. Ô Petro, deixa eu falar mais uma coisa com você que sabe tudo de esportes e queria que você comentasse um pouco do rescaldo da Copa e das Olimpíadas aqui no Brasil. O que você achou daquilo tudo? O que sobrou? Foi vantajoso? Foi bacana? Como que você vê o Brasil sediando esses dois eventos mundiais importantes? Assim, o Brasil viveu um momento que perdeu, né? Sim. Caiu a realidade Isso. muito, né? Aquilo lá foi um banho de autoestima. Um sonho, né? Foi um yes you can, né? Isso. Sim, né? Só que hoje a conta tá chegando, Exatamente. né? E a conta veio muito cara. E amarga, né? Amarga. Eu acho que todo legado ele tem uma outra coisa, mas é muito difícil. Você vê que os estádios, todos eles tiveram dinheiro público. Perfeito. E hoje para clube que arrecada dinheiro, sim. né? Você não pode ter, por exemplo, o Corinthians ter um estádio com verba pública e hoje ele está arrecadando aquilo. Entendi. Então, não sei, talvez valeu só pela autoestima. Sim. Não melhorou em nada. Perfeito. São Paulo até hoje está parada em alguns lugares. Esses dias mesmo eu estava na Avenida Espraiada em São Paulo, ela está parada até hoje por causa que a verba lá que era para a Copa do Mundo, que aí você encantou a população, a Avenida Espraiada está parada. Entendi. Então, não valeu a pena. Na minha opinião, não valeu a pena. A conta ficou maior que o sonho, né? É tipo aquela conta que você vai bebendo, você vai se encantando, né? Aí, de repente, quando chega a conta, você fala, caramba, por que eu fiz isso? Ô, Petro, e qual que é o próximo projeto? Esse livro aqui, fresquíssimo, acabou de sair, você ainda vai falar muito dele, mas você já está com alguma outra coisa engatilhada ou não? Sim, eu e o Alan de Abreu, que é jornalista também do Diário da Diário. Região. Nós temos um projeto já, nós estamos trabalhando nisso desde janeiro de 2016 e fechamos uma biografia do J. Ávila. Certo. Um empresário de Rio Preto, mas assim, que no futebol ele foi muito decisivo. Um nome muito emblemático. Emblemático, participativo e tudo. Ao longo dos últimos 40 anos, uma pessoa que... Ele, como se diz, fora do campo, ele meio que foi o dono do jogo. Entendi. Fora do gramado. Dono da bola. O dono da bola. Fora do gramado, o dono da bola. Teve um perfil que o Globo fez sobre ele. Quando acho que a Tráfico fez 30 anos, se não me engano. Eu até tinha pensado nesse título para o livro, mas aí
Depois aí a gente repensou, nós fechamos esse livro com a editora Record, Perfeito. que era um sonho, Matheus, que assim, hoje eu tô até tô com a capa do Lance aqui. Sim. Você também trabalhou no Lance fazendo 20 anos de jornalismo esportivo. Você participou desse sonho, do lado do início, não participou, Petro? Eu trabalhei lá em 2005, 6, 7, 8, me formei, era estagiário, me formei. Assim, quando eu saí daqui de Rio Preto, eu tinha sonhos, né, de trabalhar no Lance, trabalhar no Estadão, porque meu pai meu avô, aliás, ele era um motorista de ônibus, de caminhão, mas ele nunca deixava de ler um jornal, Sim. né? E ele sempre assinava o Estadão. E eu aprendi a ler jornal com meu avô, com 7, 8 anos, dentro do Estadão. E eu falava, gente, um dia eu vou trabalhar no Estadão e tal. Mas eu gostava de matérias esportivas. Aí tinha o Lance, que na época era aquele boom e tal. Aí eu fui, aí foi todo um processo assim, para eu entrar no Lance, foi uma coisa assim, muito louca, e eu consegui e tal. E ao mesmo tempo, a gente estava falando do livro do Ávila, ter fechado com a editora Record. É uma das coisas assim, quando eu morava em São Paulo, eu ficava, você sabe, vai morar sozinho, Exatamente. você fica... E eu me pegava no Gabriel Garcia Marques. Que é publicado pela Record. Aí, Sendo Solidão, eu vi aquele logo assim, eu falava assim, nossa, já pensou um dia escrever nessa editora? Isso. Aí um dia eu até desenhei na minha cama assim, esse logo. E então, para mim, foi uma emoção muito grande esse próximo livro. E a terceira emoção, agora aqui, né? Ser entrevistado por mim, né, Petrocilo? Esse é um dos sonhos. Até quando você me convidou, eu te falei, né? Não sou digno, né? Ah, Petrocilo, a gente tá brincando. Petrocilo é meu amigo de longa data, trabalhamos junto há muito tempo e fico muito feliz desse sucesso teu. Petrocilo, acabou o nosso tempo. Acabou o tempo, né, Marcão? Vamos embora? Ó... Procurem, tô deixando aqui Sim. o contato no Facebook, para quem quiser conversar sobre esse livro. Parabéns, belíssimo. Tem algum similar no Brasil ou não, de futebol feminino? No futebol feminino não tem. Primeiro obra relevante sobre isso. Sobre pesquisamos, não tem. Tem muitos trabalhos acadêmicos, Perfeito. Mas num livro não tem. Pode render frutos esse aqui ou não? Pode ter uma parte 2 ou não? Talvez de uma coisa nacional? Sim, até esse livro saiu antes desse último título, Sim. né? Aí até Tem um apêndice aí. Né? Aí eu até estava no estádio, a Milene, que fez os gols, ela falou para mim, olha, foi o gol do livro e vamos reescrever essa história. Isso mesmo. Então eu fiquei pensando naquilo. Ó, parabéns pelo projeto e eu me despeço aqui do Petrocilo, repórter de primeira, jornalista esportivo. E semana que vem eu te espero aqui no Com a Palavra, com mais um bate-papo interessante com gente inteligente de São José do Rio Preto. Tchau!